Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Mais de 100 entidades se unem à OAB contra a reforma da Previdência. Conselho Pleno homenageia Rubens Aprobato, ex-presidente da OAB Nacional. Caravana Nacional das Prerrogativas cobre a presença de juízes nas comarcas do Maranhão. Solenidade de 85 anos da OAB Paraná é prestigiada por advogados de todo o país. E mais, OAB e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia firmam compromisso pela advocacia. Ordem dos Advogados do Brasil vai ao Supremo Tribunal Federal para ampliar súmula do nepotismo. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A sessão de abertura do ano jurídico do Conselho Federal da OAB foi no último dia 14 de fevereiro em Brasília. Os conselheiros federais de todo o país prestaram homenagens a Rubens Aprobato Machado, ex-presidente da entidade que faleceu no ano passado. A primeira sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil de 2017 começou com homenagem a Rubens Aprobato Machado. O jurista foi presidente do Conselho Federal da Ordem no período de 2001 a 2004, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, membro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, entre outros cargos de importância pública. Tinha verdadeiro amor pela OAB. Eu lembro do Aprobato me ligando 2, 3, 4 horas da manhã, ele não parava, ele ficava o dia e a noite pensando em ordem, criando ideias, enfim, sempre com essa intenção de valorizar o advogado e fortalecer a nossa instituição. A conselheira federal Márcia Machado, filha do homenageado, se inspirou no pai ao escolher a carreira na advocacia. Ela recebeu uma lembrança em nome do Conselho Federal em memória ao jurista, que faleceu em novembro de 2016. Senti muito orgulho da diretoria do Conselho Federal, dos conselheiros federais, de estarem fazendo essa homenagem ao meu pai, relembrando tanta coisa que foi feita por ele. E realmente acho que nós estamos começando o ano aqui, o ano do Conselho Federal, sob inspiração muito boa, inspiração de grandes valores. 3 novos membros foram empossados pelo presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Manuel Dantas, seccional do Distrito Federal, Diego Dávila, do Amazonas e Marcelo Fontes de Oliveira, do Rio de Janeiro. A sensação é maravilhosa, né? Porque participar de um colegiado onde as principais questões do país passam por ele, né? E participativamente dessas discussões e das decisões, para qualquer cidadão seria um motivo de júbilo. A ordem tem sido vista como ela sempre foi muito importante, mas agora está se tornando de conhecimento não apenas técnico, mas público, a importância e relevância que a Ordem dos Advogados e os advogados têm para a manutenção da cidadania. A gente espera colaborar com isso. O Conselho Federal da OAB é a entidade máxima de representação dos advogados brasileiros e responsável pela regulamentação da advocacia no Brasil. Ela cuida das causas da sociedade e da valorização do advogado para melhorar a sociedade como um todo. Estamos cada vez mais certos que sem o cumprimento das leis, que deve valer para todos os nosso país, das garantias constitucionais e da defesa da prerrogativa dos advogados, que são os profissionais da liberdade do cidadão, nós não teremos uma democracia e um Estado de Direito dignos desse nome. Assuntos importantes para toda a sociedade brasileira foram discutidos durante a primeira sessão plenária do ano do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre eles estava a reforma da Previdência. O tema está longe de ser esgotado e o Conselho aprovou a redação da Carta Aberta sobre a PEC 287 de 2016. O documento foi entregue ao governo federal. Veja na matéria. O Conselho Pleno da OAB aprovou a redação final da Carta Aberta sobre a reforma da Previdência, elaborada em janeiro. O texto é contrário aos termos da PEC 287, anunciada pelo governo federal em 2016. Durante reunião no dia 14 de fevereiro, conselheiros, presidentes das seccionais e diretoria da Ordem reafirmaram que o tema necessita de um debate amplo. A reforma da Previdência, o tema reforma da Previdência, ele precisa de um amplo debate, sim, que nós precisamos evoluir,
que nós precisamos saber exatamente se temos ou não temos o déficit. No entendimento nosso, pelo que recebemos hoje, não há um déficit na Previdência. A Comissão Nacional de Direito Previdenciário elaborou a carta em conjunto com as demais entidades. O trabalho foi elogiado pelo presidente da Ordem. Eu quero saudar o trabalho desenvolvido pelo presidente da comissão, pelo presidente Chico Couto, por todos os membros, porque, de fato, eles estão absolutamente envolvidos com esse tema desde o primeiro momento e, notadamente, desde o momento que estiveram conosco, estiveram com a diretoria, e nós percebemos que havia um entendimento quase que uníssono nesse sentido no Brasil todo, no que diz respeito a uma proposta de previdência que ela seja justa, né? Ainda durante a reunião, o diretor tesoureiro Oneildo Ferreira lembrou que dados levantados pelo próprio governo federal enfraquecem as justificativas da PEC 287. No Penadium, nos dados do banco de dados do próprio governo, do próprio IBGE, tem os elementos suficientes para demonstrar o equívoco dessa proposta de reforma. Como já foi dito por nosso presidente, uma expressiva parte da federação fica aquém do ponto de corte do patamar mínimo exigido de idade para aquisição de um benefício previdenciário, seja ele através da LOA, seja ele através de aposentadoria. A relatoria do tema ficou com a conselheira Eduarda Mourão. Ela destacou que os termos da carta contribuem com as premissas da OAB em defesa da cidadania e dos direitos sociais e que a reforma proposta pelo governo fere a igualdade e a dignidade humana, ignorando as extensões territoriais continentais do Brasil. Outros pontos que destaco são redução do valor geral das aposentadorias e a precarização da aposentadoria do trabalhador rural. Neste caso, destaco que também, da mesma forma que há a desigualdade de gênero, atinge as trabalhadoras rurais, que se hoje 80% delas exercem atividades rurais de forma não remunerada, suas dificuldades em contribuir serão maiores. Entre as propostas do governo federal é igualar a idade de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e outras categorias, como trabalhadores rurais. A medida acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. O governo pretende aprovar a reforma da Previdência até o final de março na Câmara dos Deputados e terá a votação concluída até junho no Senado. E nós seguimos falando sobre a reforma da Previdência. A Ordem realizou um debate de consolidação das propostas à reforma no último dia 31 de janeiro. Além das comissões de direito previdenciário da Ordem, participaram do evento dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. A OAB Nacional encerrou o mês de janeiro com uma rodada de discussões visando consolidar um conjunto de propostas à reforma da Previdência Social, anunciada pelo governo federal pela PEC 287. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, abriu o encontro e foi enfático ao dizer que a reforma é um prejuízo para a sociedade. A própria reforma que se está agora a pretender aprovar, esta que foi apresentada pelo governo, ela não pode ser aceita, ela é inaceitável na medida que ela traz, como disse, um retrocesso e impõe um sacrifício muito grande. Participaram, além das comissões de direito previdenciário da OAB Nacional e de todas as seccionais, dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. Em um esforço legislativo, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia, destacou que a mobilização social terá efeito se for feita com urgência. Extremamente importante a participação da OAB, porque é ponta de lança da sociedade. Nós esperamos que toda a sociedade acorde para a realidade, que essa reforma que foi apresentada pelo governo é o desmonte da Previdência Social. Infelizmente, a sociedade não acordou para essa realidade. Durante o encontro, foi apresentado um estudo amplo e aprofundado sobre a reforma. Além disso, foram discutidos diferentes pontos de vista, como a falta de comprovação do déficit na Previdência e a idade mínima para a aposentadoria. O documento servirá para orientar as contrapropostas que serão apresentadas em forma de emenda ao Congresso Nacional. É imprescindível a gente discutir para que não haja um cerceamento dos direitos daqueles que vêm lutando e conquistando por todos esses pleitos, né? Desde a Constituição Federal de 88, fortalecimento das garantias individuais. Então a gente não pode ter um retrocesso.
e temos que, principalmente, observar que essas reformas elas não são benéficas para o trabalhador, nem para a sociedade, nem para a advocacia. Mas se a reforma da Previdência for aprovada, como foi colocada pelo Executivo, o presidente da OAB destaca que são estudadas ferramentas jurídicas para contestá-la. Se nós tivermos a aprovação desta proposta hoje, neste formato, eu não tenho dúvida nenhuma que a própria Ordem dos Advogados do Brasil também irá questionar judicialmente o que está aí posto. O encontro resultou em 3 direcionamentos. Primeiro, que as comissões de direito previdenciário das seccionais da Ordem encaminhem uma carta aberta para os representantes de setores da sociedade civil com as deliberações da reunião. Em seguida, que sejam feitas denúncias a órgãos internacionais de direitos sociais e humanos. E, por último, uma proposição legislativa. Um requerimento de auditoria nas contas da Previdência Social também foi amplamente discutido. Nos próximos dias, será formulada a proposta legislativa oficial da reunião, com a contribuição de todas as entidades participantes. Não é só dizer que somos contra. Nós somos contra porque traremos alternativas para o que foi exposto. A reforma na qual foi exposta, da forma que foi exposta, ela não tem condições de atender os anseios da população. E no próximo bloco você vai saber como foi a 7ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e que premia boas práticas do Judiciário. Nós voltamos já. É uma maneira de reconhecer o esforço de membros do Judiciário que trabalham para pacificar conflitos. O Prêmio Conciliar é Legal chega à sua 7ª edição em 2017. Veja como foi. O Prêmio Conciliar é Legal foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010 como parte da Semana Nacional de Conciliação. O objetivo é estimular a realização de ações no âmbito do Poder Judiciário que contribuam para a aproximação das partes, a pacificação e o aprimoramento da justiça. Na judicialização que nós temos hoje, com a sociedade, felizmente, cada vez mais composta de cidadãos que sabem os seus direitos, a busca de conciliação para a pacificação social é talvez um dos caminhos, uma das trilhas mais fecundas que nós temos. A premiação contou com 10 categorias e busca reconhecer atividades de sucesso, a criatividade e a metodologia na resolução dos conflitos. E, claro, os profissionais envolvidos em tanto trabalho para botar tudo isso em prática. Uma alegria muito grande, até porque o nosso tribunal é o menor tribunal do Brasil, tribunal de um estado pequeno, mas com práticas inovadoras e mostrando também que essas práticas podem ajudar a sociedade brasileira, particularmente a sociedade sergipana. A juíza Valéria Lagrasta, do estado de São Paulo, sempre acreditou na conciliação e trabalhou por isso. No começo ninguém acreditava na mediação, achava que isso era coisa para louco, que o juiz não devia se meter com isso, que isso era uma coisa para psicólogo, tal. Tinha um certo preconceito e a gente vê que hoje isso está bem mudado, cresceu muito, as pessoas estão acreditando. É uma fase ainda de transição, mas eu acho que já avançou bastante e nós estamos no caminho certo. A entrega dos prêmios ocorreu no dia 14 de fevereiro no Conselho Nacional de Justiça. A conselheira Daldice Santana, coordenadora do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação no CNJ, acredita que a premiação ajuda a transformar a cultura do judiciário e da sociedade. Conciliação é diálogo. Diálogo pressupõe você se colocar no lugar do outro, respeitar a fala do outro, respeitar o direito do outro. Se você respeita, se você reconhece o outro como titular de direitos, com certeza o diálogo flui e pode-se chegar a um acordo que não necessariamente exclui o direito de um e de outro. A OAB pediu ao Supremo Tribunal Federal regras mais rígidas contra o nepotismo. A decisão foi tomada durante a instância máxima da entidade, o Pleno. O Conselho Pleno da OAB decidiu que irá buscar no Supremo Tribunal Federal a ampliação do alcance da súmula de número 13, que especifica as situações classificadas como nepotismo no serviço público. O tipo de ação será definido nos próximos dias. A intenção da OAB é fazer com que fique claro no texto da súmula que a proibição ao nepotismo também se aplica a cargos de indicação política. Esta prática em si
não carrega nenhuma ilegalidade quando observado em nível privado. O mesmo não ocorre, todavia, quando o nepotismo se faz presente em âmbito público, cuja razão de ser e finalidade é o interesse de todos e não a utilização da máquina para atender aos interesses particulares. Sua ocorrência viola os princípios da impessoalidade, da eficiência e da moralidade administrativas. A redação atual da súmula proíbe a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente das autoridades responsáveis pelas nomeações ou dos servidores com cargo de chefia no mesmo órgão em que a vaga será preenchida. Há, no entanto, divergências de entendimento sobre o preenchimento de cargos políticos. O presidente nacional da OAB afirmou que o nepotismo é absolutamente contrário e incompatível com o sistema constitucional, sobretudo no âmbito político. A matéria apresentada no Pleno foi aprovada. Matéria aprovada à unanimidade nos termos do voto do relator. Uma solenidade prestigiada por advogados de todo o país marcou os 85 anos da OAB Paraná no último dia 15. O evento foi pautado por recordações da história da instituição e homenagens àqueles que contribuíram para sua consolidação. Além de dirigentes da seccional, das subseções, conselheiros e presidentes de comissões, o evento contou com a presença do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, do vice-presidente nacional, Luiz Cláudio Chaves, do secretário-geral adjunto, Ibanez Rocha, além de representantes de seccionais de 7 estados. O protagonismo da OAB Paraná na defesa do Estado Democrático de Direito pautou o discurso do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, na solenidade. O presidente reforçou que a ideologia da instituição é a Constituição, sendo a maior verdade mostrada ao longo dos anos. O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, José Tadeu da Silva, esteve na sede do Conselho Federal para a assinatura de um termo de compromisso pelo cumprimento das prerrogativas. O presidente da OAB destacou a importância do ato, principalmente no que se refere aos honorários de advogados que prestam assessoria jurídica no CONFEA e também excluindo oficialmente o controle de ponto e registro de frequência para advogados da Procuradoria Jurídica. Lamáquia apontou que a assinatura do documento é o compromisso por uma sociedade civil absolutamente unida. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, realizou no dia 16 de fevereiro o primeiro encontro estadual da Jovem Advocacia. O início da carreira, capacitação e defesa das prerrogativas do jovem advogado foram os temas debatidos. O evento é uma parceria com a Escola Superior de Advocacia. O presidente do Conselho Federal da Ordem, Cláudio Lamáquia, participou da solenidade de abertura. Esse primeiro encontro teve por objetivo congregar os jovens advogados de todo o estado do Maranhão, proporcionando debates acerca do acesso ao mercado de trabalho, a capacitação profissional e a defesa das prerrogativas funcionais para jovens advogados. Em reunião com o Superior Tribunal de Justiça, a OAB Nacional discutiu a emenda regimental número 25 da Corte que regulamenta prazos para pedidos de sustentação oral de advogados. O encontro ocorreu após o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, requerer o cancelamento da emenda em ofício encaminhado no início de fevereiro. Na reunião entre a OAB e o STJ, ficou acertado que a medida não poderá prejudicar o direito garantido pelo novo CPC e pelo Estatuto da Advocacia de Sustentação Oral dos Advogados. A OAB apresentará ao STJ, em reunião futura, uma proposta elaborada pela entidade após debates com a classe. No encontro estavam presentes a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, o vice, Humberto Martins, entre outras autoridades. O secretário-geral da OAB, Felipe Sarmento, também participou da discussão. A OAB Nacional compareceu no dia 14 de fevereiro à posse do advogado Henrique Ávila como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ele ocupa vaga destinada à sociedade e foi indicado pelo Senado Federal. A cerimônia de posse foi realizada na sede do CNJ em Brasília e foi comandada pela presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Contou com a participação do presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, do vice-procurador
Procurador-Geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, e do secretário-geral do CNJ, Júlio Ferreira de Andrade. E depois do intervalo, você vai ver, a Caravana das Prerrogativas já iniciou os trabalhos em 2017. O primeiro estado a receber o grupo foi o Maranhão. Nós voltamos em instantes. A Caravana das Prerrogativas iniciou o ano no estado do Maranhão. A iniciativa do Conselho Federal da OAB, em parceria com as seccionais, percorre o país e realiza um amplo trabalho com o objetivo de preservar a dignidade profissional dos advogados. A seccional maranhense foi a primeira a receber a Caravana das Prerrogativas de 2017. Os trabalhos começaram no dia 15 de fevereiro. Foram 3 dias de agenda lotada. No primeiro dia de caravana, o presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, falou da importância do evento. Prerrogativa, acima de tudo, é a defesa da cidadania, é a defesa do cidadão brasileiro. Quando o advogado tem sua prerrogativa desrespeitada, de maneira direta é o advogado que é afetado, mas de maneira indireta e de maneira essencial, quem é afetado é seu cliente, quem é afetado é o cidadão, quem é afetado é o juiz chamado. No dia 16, a capital do Maranhão foi palco da visita. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, esteve presente nas atividades. A comitiva passou pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Depois dos requerimentos apresentados pela OAB, o presidente do órgão, desembargador Cleones Cunha, determinou a todos os juízes que recebam advogados sem restrições. A caravana também passou pelo Palácio dos Leões, sede do governo do estado, onde pautou os principais pleitos da entidade. Depois, seguiu para o Presídio Complexo Penitenciário de São Luís. Lá, a comitiva conheceu a sala da OAB no local, recente conquista da seccional maranhense e também o novo processo de acesso da unidade prisional. O vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Cássio Lisandro Teles, falou sobre a importância das ações nos estados brasileiros. O advogado é agente indispensável à realização da justiça. Não se pode imaginar o combate à corrupção, não se pode imaginar o combate à criminalidade sem que se preserve o direito à ampla defesa que só pode ser exercitado pela advocacia. Durante o terceiro e último dia de caravana, o presidente da Ordem participou da solenidade de compromisso dos novos advogados da subseção de Imperatriz. Lamáquia reforçou que a advocacia tem um compromisso inarredável com a sociedade e a profissão. A nossa profissão impõe exatamente isso. O advogado exerce um verdadeiro munus público e, portanto, tem compromissos inarredáveis com a defesa do Estado Democrático de Direito e também tem que ser um combatente na defesa da nossa Constituição. A seccional maranhense foi a 10ª a sediar a caravana na atual gestão da Ordem. A entidade máxima da advocacia brasileira se posiciona contrária à anistia de multas ao setor de telecomunicações. Projeto de lei da Câmara foi aprovado no fim de dezembro do ano passado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Confira. Fomos às ruas perguntar: é justo abrir mão de recursos em favor de grandes empresas? Não, eu não acho justo. Acho injusto. Não, não acho justo. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também não acha justo e tem afirmado ser contrário à anistia de multas ao setor de telecomunicações, como prevê o projeto de lei da Câmara dos Deputados. O PL foi aprovado em dezembro do ano passado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado Federal. Lamáquia aposta no bom senso do presidente Temer para barrar a proposta. Ele ainda avalia que neste momento de tensão econômica e aumento do desemprego, o perdão às dívidas bilionárias das companhias com a União é um desrespeito com a nação. Para a população, o valor não deve ser perdoado, pois ele pode ser revestido em benefícios. Todo recurso, ele tem uma finalidade. Então, se você perdoa uma dívida, em contrapartida, algum benefício de outra pessoa está sendo cortado. E isso que deixa mais injusto ainda. Não só isso, tem que começar a formar um histórico de perdão de dívidas, principalmente de grande volume, pode justamente ter aquele jeitinho brasileiro, você esperar acumular um grande valor, um valor que se torne de um jeito que não dê para pagar, justamente para ter uma moeda ali para poder negociar um futuro
um futuro perdão de dívida. A dívida do setor gira em torno de 100 bilhões de reais. O montante seria a soma das multas e da estimativa de valor dos ativos usados e administrados pelas teles desde a concessão do serviço. Não acho justo, porque nem as nossas dívidas pessoais são perdoadas, né, pelo governo, então não acho justo. Ainda mais a gente vai ser lesado por conta das operadoras, porque elas não apresentam para a gente um pacote realmente que seja justo, né? O texto aprovado já está na mesa diretora do Senado. Ao que tudo indica, será enviado em breve para a sanção do presidente Michel Temer. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.